É, a gravação foi iniciada. O tópico que a gente vai abordar hoje, então, é o último tópico da disciplina. Nós vamos tratar de relatório. É, e o relatório, né, que a gente vai desenvolver vai ser baseado na ferramenta Jasper Studio. E tem o Jasper Report, e traz a implementação do Framework iReport para a geração facilitada de relatórios. Então, primeiramente, né, apresento aqui para vocês o site Jasper Soft, na versão Community. Eu acabei de fazer o procedimento aqui. Na verdade, vocês vão precisar, na área de download, acessar o Jasper Soft Community Edition. A commercial tem que pagar, tá? E na Community Edition, tá? Vocês vão ter aqui a opção das lib, para quem ainda está usando o NetBeans e tal, de fazer download de lib, incorporar no projeto. E no caso, para fazer o design do relatório, o Jasper tem o Jasper Studio, que é uma ferramenta similar ao Scene Builder, onde você cria todo o projeto do relatório. Ele vai criar os arquivos, então, tudo baseado em XML, e esses arquivos, você tem o arquivo fonte e o arquivo compilado que o Jasper Report entende para poder gerar o relatório. Então, ele gera dois arquivos. Um é o fonte, que é o design, né, no formato XML, e o outro é o arquivo compilado, já transformado para que a lib do Jasper Report entenda e consiga processar esse relatório. Então, esses arquivos, eles são similares ao que a gente faz com JavaFX. A gente gera externamente e depois incorpora isso ao projeto. E aí, obviamente, que a gente tem que fazer algumas programações para fazer a chamada desses relatórios. Lembrando que eu vou dar aqui a ideia geral de como ele é montado, mas se vocês quiserem ver um passo a passo detalhado desde a primeira construção, né, dos detalhamentos da implementação, aí vocês vão encontrar no último vídeo da série do Rafael Mesquita, que ele ensina muito bem essa parte, tá? Então, gente, quando vocês escolherem aqui ó, o Jasper Studio para download, né, na versão que vocês desejarem, além da versão mais recente, talvez, eu peguei aqui a 7.0, também tem as versões para Mac e para Linux, tá? Além de Windows. Selecionando a versão, ele vai mostrar para vocês o botão de download. Só que para fazer o download, vocês têm que fazer, então, um cadastro com e-mail institucional. Eu acabei de fazer aqui, tá? Então, mesmo para ver como é que estava, porque antes você baixava com qualquer e-mail, agora ele pede e-mail institucional. Então, é rapidinho, você faz seu cadastro, aí autentica, né, pelo e-mail, confirma o cadastro, e aí depois ele pode voltar para a área de download, o botão vai estar disponível sem mensagem alguma, como vocês estão vendo aqui, certo? Vai para o download, gente, ele vai fazer download de um arquivo zipado, tá? Um arquivo compactado.
ele não é bem um instalador, por isso até vai ser bom, porque aqui nas máquinas, no caso, não vai ter restrição de acesso, né? Então, depois que você descompactar, você vai ter essa pastinha aqui, onde tem o arquivo executável, né? Com o arquivo executável, você já consegue, então, carregar o programa, certo? Ao carregar o Jasper Studio, é, aqui ele está pedindo o e-mail novamente. Isso aqui é novidade para mim, pelo menos. Aí, com a senha que você criou, né? Concordando, faz um login. Provavelmente ele. Ah, ah, please double click your login information in the web portal as well. Ah, join now. Não era comigo mesmo. Mas eu sou um. Vamos ver aqui, né? O que. Tá todo cheio de manhãzinha aí, né? Vou logar por aqui também. As credenciais aqui estão bem rigorosas. Bom, loguei, estou logado no ambiente, tá tudo bem. Os termos de licença aqui eu tenho que concordar alguma coisa, será? Estou lendo tudo rapidamente, né? Ah, tá. Tá, mas aqui eu não vi, você tem que confirmar alguma coisa. As credenciais são inválidas ou a sua conta foi bloqueada. Pocket. Como é que é? Please double check your login information in the web portal as well. Tá, mas esse aqui eu fiz. O e-mail eu confirmei antes, na hora que eu criei a conta, até para fazer o download, entende? Ó, ó, eu já estou credenciado aqui. Por exemplo, já entra direto. Não, aí eu recebi o e-mail certinho, né? A senha também, eu até loguei de novo aqui. Vamos ver, quem sabe esse carinha aqui tem.
E agora? Tá de novo, Marcos, ponto bicho, arroba ponto edu, ponto br. A senha, o caps lock não está eliminado. Provide que são inválidas ou a sua conta foi bloqueada. Please double check your login information in the web portal as well. Acabei de entrar no portal. Can login from with your phone or copy and paste. Tentar aparecer aqui. Confesso para vocês que já foi mais tranquilo, viu? Bom, por esse método ele deu certo aí de ir pelo autenticar pelo celular. Estranho, aí eu entrei com as mesmas credenciais, usuário, senha. Eu, hein? É muito estranho. Bom, vamos lá então. Olha só, consegui, né, agora acessar aqui, ó. É, já trouxe um arquivo aqui pré-definido. Pode até ser que seja de versões anteriores que já foi trabalhado aqui. Mas olha só, que eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui é o seguinte, ó. Existem esses dois arquivos aqui. Quando você cria um novo relatório, ó, vou criar então um novo relatório. Aumentar? Ah? Ou melhor? Olha só. Diminuiu um pouquinho? Aí? Ah, aí, no limite da honra. Ah, olha só, então, ó, que eu falava antes para vocês, toda vez que você criar um arquivo para relatório, tá, vai ter dois arquivos. Um é o JRXML, esse é o fonte, tá? É o código fonte. Inclusive, você consegue ver essa fonte aqui, ó. É toda em XML, tá? Então, isso aqui o que que é? Como você pode ir colocando os componentes de forma visual, arrastando
colocando na posição desejada, ele já vai, então, criando os códigos para vocês. Só que esse código, no final das contas, ele tem que ser interpretado, né, lá pelo programa Java. Então, existe a biblioteca do Jasper Report que vai cuidar disso. Então, esse arquivo fonte, ele precisa ser compilado de modo que o Jasper entenda isso. Então, existe aqui a forma de fazer a compilação, ó, que é esse botãozinho, o Compile Project, que ele, compilando o arquivo, ele gera esse arquivo .jasper. Então, na verdade, você incorporando esse arquivo Jasper no seu projeto, é ele que você vai precisar fornecer para que a biblioteca interprete o arquivo e execute, né, na linguagem Java, certo? O ideal é manter os dois arquivos dentro do projeto, porque, na verdade, às vezes você vai querer editar o arquivo, né? Então, você sabe onde ele vai estar, dentro do projeto. Então, toda vez que você modificar um arquivo no Jasper, é como no CNBuilder, você tem que salvar para atualizar lá na biblioteca, então, junto à biblioteca, né, no seu projeto. Perfeito? Então, esse é o detalhe. Olha só, normalmente, num projeto Jasper, vocês têm textos estáticos e aí vocês vão ter campos dinâmicos. Os textos estáticos são textos de orientação, são rótulos normalmente. Não só texto, como imagem, como é o caso daquela folhinha ali, ó, aquela imagem mais na parte superior da direita do formulário. Mas, tipo, isso daqui tudo ó, é texto estático. Já onde tem esses headers aqui, já são pré-configurações do Jasper Report que diz respeito ao tipo de campo que você quer no formulário que você vai fazer o relatório. Você tem que ver que o relatório ele vai ser dinâmico. Você vai dar uma fonte de dado para ele, essa fonte de dados normalmente vem do banco de dados, então quando você executar o relatório, ele vai auto-preencher conforme os campos que você tem, certo? Então, esses carinhas aqui, ó, eles são campos dinâmicos. Esse F que vocês estão vendo depois do sinal de cifrão, quer dizer que esse é um campo, né? F é de field, é um campo que é fornecido por alguma fonte de dados. Nesse caso, banco de dados. Então, nome, CPF, telefone, nesse exemplo, eles são atributos do banco de dados. Esses atributos têm que estar igualzinho lá no banco, é como se fossem invariáveis. Então, aquela ideia que a gente já também utilizou dentro de Java e tudo mais, isso vai prevalecer aqui. Já os valores estáticos, esses aí você pode fazer da maneira que você quiser. Por exemplo, colocar tudo em maiúsculo, iniciar com maiúsculo, demais letras em minúsculo. Se precisar colocar caractere especial, tá valendo, tá? Porque isso aqui é só de orientação mesmo. Como aqui, ó, relação de cliente, lista de contatos, né? Agora, esses carinha aqui, não. Esses caras têm que ter esse cifrão e o F de field e o nome do atributo vai em chaves. Essa aí é a regrinha básica, certo? Aqui também vocês podem ver que a organização dos componentes estão em formato tabular, né? Vai ser uma tabela. Essa tabela, então, boa tarde. Essa tabela vai ser preenchida conforme, então, a tua base de dados, certo? Agora, observe também que existem outros tipos de campos no relatório que tem os facilitadores dentro do Jasper Studio, né? Que são valores que não vêm da base de dados e que é mesmo de controle do próprio relatório. Por exemplo, aqui, ó, ele vai instanciar a data local da geração do relatório. Então, isso aqui já tem componentes pré-definidos, né? Aqui, ó, por exemplo, à esquerda, ó, desculpa, à direita, ó, você tem elementos básicos, né? Que são os textos estáticos, imagem, campos de texto, notas.
Mais aqui abaixo, ó, número da página. Ó, por exemplo, o número da página está aqui, ó, mais à direita, ó. Então, são valores pré-definidos. Tem o número da página, você pode colocar a data corrente, a hora corrente, né, o número total de páginas. Então, esses componentezinhos, você seleciona ele e arrasta e coloca onde você quiser que seja impresso, né, naquela página, certo? Então, o controle de paginação e tudo é ele que vai fazer conforme a formatação, né, do tipo de página que você tem, o layout de página que você tem. Pode ser A4, pode ser leather, carta, né? Você pode pré-definir o tamanho do relatório. Então, tem uma série de configurações que você pode estar fazendo, certo? Então, olha só, você tem o source, né, que é o código-fonte gerado pelo relatório, e você tem o preview também, né, através do preview. Se tiver tudo certo com o seu banco de dados, se tiver uma fonte de dados, você já vê o programa, né, os dados para serem impressos. Aqui ele deu erro, o banco de dados não está disponível, né? Então, vou iniciar aqui o AMP para iniciar o servidor de banco de dados MySQL. Beleza. Carregar aqui o MySQL Workbench. Vamos lá. Aqui nós temos o nosso banco já também, né? Eu estou suspeitando que esse formulário que ele carregou foi um que eu fiz semestre passado. Por isso que ele já tem ali a tabela de cliente e tudo. Vou tentar executar só para ver se ele vai. Não, aqui já deu problema na conexão. Então, vamos tentar aqui gerar um novo relatório para vocês verem mais ou menos como que é a ideia, né? É, Então, vamos lá selecionar esse New Jasper Report. Aqui, no caso, gente, ele já tem uma série de template, né, de layout que vocês podem estar utilizando, certo? Então, dentro desses templates, se você não achar que nenhum deles te serve, você pode criar um branco, e aí você personaliza ele como você quiser. Então, aqui para esse exemplo, eu vou pegar esse Cherry aqui, e aí nós vamos para o próximo passo aqui, ó. Então, olha só, ele primeiro você vai dar o nome do arquivo, né? Por exemplo, aqui eu vou pegar, vamos ver o que nós temos nas tabelas de vendas aqui, o Vendas 4, né? Que a gente está na última versão aqui, né? Vou fazer esse para. Tem a tabela de cliente? Não tem a tabela de cliente? Não, tem tabela de cliente. Tem alguns dados? Tem. Então, eu vou pegar essa tabela de cliente aqui, ó. Então, eu vou colocar assim, ó. Relatório clientes. Como já tem um, vou chamar de dois aqui. Vamos para o próximo passo. Vocês vão ver aqui que ele é bem intuitivo, tá? Uma das coisas que ele vai pedir aqui é o adaptador de dados, né? Que é basicamente o tipo de banco de dados que a gente vai utilizar. Então, aqui já tem um configurado, mas eu poderia configurar um novo adaptador, ó. Por exemplo, em novo, a gente escolhe aqui qual é o tipo de banco de dados que a gente tem, né? Então, vamos lá, vamos por esse caminho aqui, ó. Database JDBC Connection, que é o que a gente acaba utilizando, né? O próximo passo aqui, gente, então vou chamar isso aqui, ó, conexão MySQL, vendas.
Aqui agora a gente vai informar aqueles detalhes de driver, URL, username, password. Pai, agora eu tiro da onde isso? Aí você abre lá o seu projeto. Vou pegar aqui então o nosso projeto que eu vou atuar. O exemplo com o relatório aqui trata-se desse sistema em Maven, a versão 7, tá? A versão 7 é a que contempla relatório. Então, vou abrir isso aqui com o IntelliJ. Local da onde eu vou extrair, então, as informações para acessar o banco de dados. Então, as informações de acesso ao banco de dados estão no pacote model, database, MySQL, né? E aqui eu tenho, então, os detalhes, ó. O que que ele pede? Vamos verificar lá. Primeiramente, o driver. Então, eu venho aqui, ó, e copio esse carinha aqui, ó. Agora ele pede o URL de conexão. O URL é esse carinha aqui, ó, que dá o nome do banco, time zone, essas coisas aí. Talvez aqui até nem vai precisar esses detalhes. Vamos lá. Aí o username, né, que a gente usa aqui no caso é o root e não tem senha. Aí eu posso fazer, olha só, eu vou fazer um teste, ó. Ele deu erro, tá? Deu erro, porque ele não está encontrando o driver. Esse é um detalhe bem importante, tá? Que aqui, ó, você precisa informar o class path do driver. Tá? Ele não sabe onde está esse driver, então você tem que informar. Se você não tem o driver de banco de dados, você vai ter que fazer download disso, certo? Então aí o Charles que está precisando do Connector J, ó, já é esse mesmo caminho, Connector J, MySQL, né? Esse carinha nós vamos precisar. Então, ó, primeiro link aqui da minha busca, ele já dá aqui a opção para download. A gente vai pegar aqui Platform Independent, tá? Aí já faz a grande diferença, tá? É, O que eu não estou gostando é que ele está na versão 9 aqui. Eu acho que nós vamos pegar esse caminho aqui, ó. Pode dar ruim. Então, Platform Independent. Vamos pegar esse arquivo zip. A gente faz o download. Não concluiu ainda, né? Agora foi. Vou pegar esse arquivo aqui e vou jogar aqui na minha pastinha aqui que eu gosto de trabalhar aqui, que é a Java Tools. É, né? Já tinha aí o Jasper Report, mas tudo bem. Vamos extrair o arquivo. O arquivo está sendo extraído. O arquivo está sendo extraído. Perfeito, arquivo extraído. Nós precisamos desse jar aqui, né? Então, copiar o URL aqui e no Jasper Studio, né? Vamos colar o URL aqui, ele vai direto para a pastinha. Era para ser pelo menos, né? Ele não foi. Deixa eu tirar esse carinha daqui. Aí, pronto, acessou a pastinha.
eu pego o arquivo jar, indico ele, então, aqui no driver class path, e, a princípio, agora, se eu fazer o teste, ó, conexão realizada com sucesso. Agora, o Jasper Studio se conecta com o banco de dados, certo? Vou finalizar isso daqui. Então, agora eu vou selecionar, né, o adaptador que eu acabei de criar. E olha só, ele imediatamente já traz todos os esquemas que eu tenho no banco, ó, todinhos. Então, eu vou selecionar um dos esquemas aqui, né? Vou pegar, então, o DB Vendas. E agora que você tem o DB Vendas, você pode, nele, aplicar aqui qualquer instrução SQL para fazer filtros no banco. Então, por exemplo, ó, select asterisco from cliente, ó. Então, você vai fazer isso, né? Você dá um next, olha só, com aquele select, ele já te traz todos os campos do banco, ó, daquela tabela de cliente. Aí você seleciona o que você quiser imprimir, por exemplo, ó, nome, CPF, telefone e e-mail, por exemplo. Ó. Então, os campos que você selecionar, você transfere ele para essa área. Então, são os campos que vão ser gerados o relatório. Aí você vai para o Next, certo? Aqui você vai ter algum agrupamento, né? Nesse caso aqui eu não vou fazer. Vai para o Next, ó, finalizou, e agora ele gera o relatório de acordo com o layout escolhido. Então, olha só o que eu falei para vocês antes, ó. Deixa eu ver se eu consigo ampliar essa tela aqui, né? Mas deve ter aqui um zoom, né? Bom, tem aqui, ó, zoom aqui. Vou botar 150 de zoom, acho que dá para ver bem, ó. Olha só. Então, dados estáticos, né? Por exemplo, aqui você vai mudar, ó, relatório de clientes, né? Você vai configurar da forma que você bem entender, né? Clientes venda, né? Vai ajustando. Aqui vai aparecer a data do relatório. Olha só, esses campos estáticos aqui, ó. Esses carinha você pode mudar, como por exemplo, fazer assim, ó, nome, se você quiser colocar um negrito, né? Então você vai configurar isso. Aqui, por exemplo, ó, o CPF, dá para botar tudo maiúsculo. Eu não quero telefone, quero que apareça fone, né? Então esses carinhas você pode mudar. Eu quero que apareça e-mail com um hífen, né? Tudo bem. Agora, aqui é field, esse cara aqui é dinâmico, ó. Aqui tu não pode mudar, certo? Esses carinha vai permanecer com o nome dos atributos, né? Precedido do cifrão e o F de field, certo? Aqui ele vai trazer a data do sistema e também o número da página que ele vai fazer um controle automático aqui, certo? Então, olha só que legal aqui, ó. Se eu executar um preview, como ele conectou no banco de dados, ó, ele já vai. Opa, teve erro aqui na compilação. Me empolguei demais aqui, ó. Tem um erro na compilação aqui de um dos elementos, ó. Deixa eu ver o que pode ser esse erro. Gostaria que ele me indicasse aqui em qual componente é o erro. Olha só, tem esse botãozinho aqui que é para compilar o relatório, né? Lembra que ele é necessário essa compilação. A princípio ele compilou agora, só na hora de executar ele está dando um ruim aqui. Deixa eu salvar ele, quem sabe seja isso também. Não, tem um erro aqui. Element reach out frame. Ele está dizendo que algum elemento está indo além da largura do objeto aqui. Esse carinha eu redimensionei ele, né, por causa do relatório de clientes aqui. Eu acho que ele ultrapassou os limites, então acho que foi isso que deu ruim aqui. Então vamos de novo, né? Agora sim, né? Done.
e aí já aparece o relatório, ó, né? Então, o relatório está, olha só, ele tem o fonte, né? O arquivo JRXML e tem o arquivo Jasper. Então, lembrando, o JRXML é o fonte, o Jasper é o arquivo compilado. Para compilar, você usa esse botãozinho aqui, né? Ou senão, na área de design, esse botãozinho está disponível aqui, ó, Compile Report. Se tiver tudo certo, você pode executar um preview, né? Que aí você já vê como que vai ficar o relatório, ó. Então, ó, os dados, esses aqui já são do banco de dados, né? Ele trouxe a data atual e o número das páginas aqui, certo? Então, como falei, trabalhar no Jasper Studio é como trabalhar no Scene Builder. Tá tudo ok? Tá funcionando? Agora você vai botar isso no seu projeto, certo? Você vai levar para o seu projeto, esse relatório. Então, vamos lá, falar de Java agora e o uso de Jasper Report. Então, já tenho aqui, né, no exemplo, deixa eu executar aqui o projeto, para vocês verem onde que vocês vão encontrar o relatório, então, tá? Eu vou executar. Então, lembrando, é a parte 7 do sistema de vendas. Então, o relatório está aqui, ó, né? No menu relatórios. Aí ele é um relatório de estoque, né? Então, ele vai me trazer o estoque dos produtos. Nesse caso aqui, gente, primeiro eu fiz aqui um anchor pane que lista os dados, né? Eu tenho uma pré-visualização aqui no formato ainda JavaFX. Mas, se eu quero levar isso aqui para relatório, então foi feito um botãozinho que vai pegar esses dados agora e vai transferir para um arquivo Jasper. Então, olha só, carregou o arquivo Jasper, preencheu os dados, né? Então, esse carinha aqui é o que foi gerado pelo Jasper Studio, tá? Então, é Jasper Studio, Jasper Report, iReport, é tudo da mesma família, né? E esse cara aqui, então, ele traz também as configurações para a API do Windows, a API do Mac, a API do Linux, para você ter esses recursos aqui, ó. Por exemplo, ou transformar isso aqui num arquivo, JRPrint, PDF, RTF, ODT, né? Tem vários formatos aqui. Ou, se não, você pode mesmo enviar isso para um serviço de impressão, certo? Aí você seleciona lá qual é a sua impressora, né? Se quiser mudar alguma propriedade, aí já são coisas da API do sistema operacional, tá? Mas que vai jogar isso como um relatório. Perfeito? Bom, para isso tudo funcionar, alguns detalhes necessários. Primeiro, na pasta Resources, eu tenho um pacote que eu chamei de Report, onde estão os arquivos JRXML e o Jasper. Lembrando, de fato, no projeto eu preciso só do Jasper, que é o arquivo compilado, tá? Mas, como ele faz parte do relatório, você não deixar um arquivo aqui, outro lá, deixa o fonte também. E aí, você precisar fazer alguma modificação, você pode, né, carregar esse arquivo de volta no Jasper Studio, fazer as atualizações. Tem que lembrar de salvar, compilar e atualizar o arquivo de volta aí, tá? Senão não fica incompatível. O fato de você, às vezes, salvar o JRXML, gerar o Jasper, se não tiver na pasta correta, né, o arquivo não vai ser atualizado. Então, essa é uma das questões, criar o seu local para colocar os seus relatórios, certo? Então, ele normalmente fica em Resources, fica fora dos códigos fonte Java, certo? Como a gente está trabalhando com Maven, aí a gente tem um facilitador, né, que é a questão, a gente precisa da biblioteca do Jasper. Se a gente estivesse trabalhando com NetBeans, como são as versões de outros projetos que eu trabalhava antes, a gente teria que, usando, não por causa do NetBeans, esse caso aí, expressei errado aí. Se a gente estiver usando End no NetBeans, como a gente fazia, o gerenciador ali de pacote e de bibliotecas, né? E construtor de projeto também, que era o End. Aqui a gente está usando o Maven.
Então, lá a gente precisava criar uma lib e incorporar essa lib ao projeto, que é os arquivos jar, né? No caso aqui, no Jasper Studio, desculpa, na página de download do Jasper, da Jasper Soft aqui, ó. Lembrando, eu tenho essa área de downloads aqui, ó. Onde na primeira etapa estão as libs, e mais abaixo é que está a ferramenta Jasper Studio. Então, se eu optar por End, eu tenho que baixar a lib apropriada aqui e atualizar. Certo? Beleza. Então, estou falando de Maven, eu tenho que atualizar o POM.xml. No POM.xml, né, a gente vai colocar aqui uma dependência. Então, já está organizadinho aqui, ó, para relatório, é essa dependência que nós vamos usar, ó. Aqui está usando a versão 7 ainda, mas dá para atualizar também, tá? Vocês vão ver que tem Jasper Reports, Jasper Report Fonts, outros arquivos do Jasper Report, como até para geração de PDF, né? São dependências necessárias aqui. Por isso, desses templates que eu disponibilizei para vocês, já está ali um facilitador, é só copiar as dependências que tem ali. Se precisar atualizar a versão, você atualiza e o resto fica tudo igual. Tá? Tem um outro arquivo que às vezes requer atenção, tá? Quando a gente está trabalhando com projetos aqui Maven e dentro do IntelliJ, talvez vocês se depararam já, esse módulo info aqui, ó. Esse módulo info, às vezes, ele requer algumas configurações. É o caso aqui, ó. Como nós vamos trabalhar com um report, ele é uma biblioteca, a gente vai dizer aqui que o projeto requer Jasper Reports. Tá? Se você não colocar aqui, você não consegue avançar. Então, isso é um pequeno detalhe que depois você não faz, e você fica se debatendo ali para descobrir o que, que é. Tá? Então, essa é uma questão. Agora, por outro lado, tá? Como é que foi feito, então, o projeto? Primeiro, vamos lembrar que tem uma view que é para visualizar os dados do relatório. Então, a view é essa daqui, ó. Anchor Pane, relatório, quantidade de produtos. Então, esse cara aqui foi feito no Scene Builder, né? Foi feito, então, com o Scene Builder, que aí você já sabe, né? Um Anchor Pane com uma tabela de dados, e essa tabela de dados vai ser preenchida pelo controller, né? Dessa view. Aí tem esse botão imprimir, que é o que vai chamar, então, a rotina para carregar o relatório, né? A biblioteca e passar o arquivo compilado para que ele se transforme num relatório. Então, essa view aqui, ela tem uma table view com as colunas, basicamente, dos dados que eu vou imprimir. ID, nome, preço, quantidade, categoria. Categoria, aqui é uma relação de associação, né, de produto com categoria. Então, tem esse detalhe. Tá? Então, são duas tabelas aqui numa só. Tá? Então, isso aqui também tem que levar em consideração. Beleza. Feito isso, gente. Feito isso, a gente olha aqui para o controller. Né? O que tem o controller, então, do Anchor Pane, relatório, quantidade de produtos. Aqui eu vou mostrar para vocês, né? Então, são a tabela de visualização de dados, as colunas da tabela, cada uma aqui com cada campo que a gente quer mostrar. Os detalhes aqui da conexão, né? Cuidado para não colocar aqui estáticos, né? E tal, quando ele sugere, né? E aí pode dar uns probleminhas de conexão ali. A gente acaba esquecendo de instanciar a coisa, ou instancia demais, e por aí vai. Mas tá tudo bem, né? Acontece. A nossa fase essas coisas têm que acontecer, né? Então, esses detalhes aqui, gente, praticamente é os mesmos que a gente fazia até então, tá? Preparar para conexão com o banco. Aqui, basicamente, eu vou usar a tabela de produto, por isso o produto DAO, né? E aí, então, estabelece a conexão com o produto,
Aqui carrega os dados na tabela de visualização. Os dados, eles são originados, então, do banco de dados, da tabela de produtos associado com categoria. Isso eu coloco em uma lista de produtos. Então, aqui é só para efeito de visualização mesmo, né? Os dados vão ser mostrados num primeiro momento. Agora, olha o outro lance aqui, ó. Esse controller, ele é bem pequenininho, tá, gente? O handle imprimir, que se trata desse botão aqui, ó, que é aquele que eu agora vou chamar o relatório. O que que ele faz, gente? Olha só como ele é simples. Vamos passar para cá. Ele é assim, o que que ele faz, ó? Eu preciso definir uma URL para indicar o local do relatório. Então, eu quero indicar aqui qual é o arquivo Jasper compilado que eu vou passar para o Jasper Report. Então, por isso, eu vou indicar aqui, ó, o arquivo Jasper, o caminho dele, que está em Resources, né? Então, essa aqui é a pastinha onde eu coloquei os arquivos, e o nome do arquivo em si, né? Com a extensão Jasper. Então, aqui, gente, não dá para colocar JRXML, certo? Porque aí eu estou passando o código-fonte. Até poderia, mas aí eu teria que escrever mais algumas linhas para chamar o compilador Jasper Report para transformar em tempo real, né, em tempo de execução, transformar o fonte em código compilado. Mas se eu já tenho isso, é só carregar o arquivo. Então, ele tem aqui um loader para, a partir do caminho indicado, carregar esse arquivo e já entregar isso para o Jasper Report. Então, o Jasper Report, ele tem um método chamado FillReport, onde eu vou passar para ele a conexão do banco, e esse fill vai me dar aqui as condições para preencher os dados do relatório. Então, já vou entregar a ele uma lista de dados, né? Vou entregar aqui basicamente a conexão. E aí, por fim, então, gente, a gente vai executar, criar uma instância, né, de um Jasper Viewer. Quem é o Jasper Viewer? O Jasper Viewer é esse carinha aqui, ó. Vamos botar aqui para executar o programa, ó. Não é necessário executar o Jasper Viewer. Você poderia botar direto com um print já, tá? Mas o Jasper Viewer é esse carinha aqui, ó. O visualizador Jasper, esse carinha aqui, ó, essa ferramenta. Que aí você tem as opções aqui, né, para navegar entre diferentes páginas do relatório, para você criar um arquivo, para você imprimir. É recomendado até uma ferramenta que facilita, tá? Tem várias formas aqui de gerar esse relatório, certo? Então, fez isso, o próximo passo é mostrar o formulário. Set visible true, aí a tela se apresenta e os controles agora é contigo, tá? Então, gente, tem mais um detalhe, né, ainda com relação ao relatório, não dá para esquecer que se eu estou chamando por esse menu aqui, ó, o menu precisa ser programado para carregar aquela view, né? Carregar essa view aqui, ó, certo? Então, aqui o detalhe qual que é? É no main, né? No main, a gente configura o menu para, olha só, aqui em relatório, o menu relatório ele vai ter um nome, né, um menu item, que é o que vai então ter uma menu item ali para programar o evento para carregar aquela view, né, do relatório. Então, ajusta isso, dá o nome direitinho aqui. Se vocês fazerem outros relatórios, vocês podem adicionar mais itens de menu, né? Aí o controller desse cara também precisa ser programado, afinal, ele vai precisar, né, chamar aquela view do relatório. Mas aí é tranquilo como as outras views que a gente fazia, né? Então aqui ainda é parte de JavaFX. JavaFX depois vai ter um controller que vai chamar então o Jasper Report. E esse é o caminho aí para fazer essa programação de relatório, tá? Vocês viram ali que é tranquilo, né?
a partir desse momento aqui que você consegue fazer a conexão com o banco, pelo Jasper Studio, né? Você pode configurar o seu relatório, gerar os arquivos que você precisa, joga para a IDE, e aí faz a programação dos controladores, né, que vão fazer a chamada desses relatórios. A conexão ela já vai estar ativa, né, já vai estar definida, e isso vai facilitar bastante. Então, esse é o caminho. Beleza? Então, assim, era o meu anseio aqui, era de que vocês pudessem criar um cupom, né, da ordem de serviço. Entendo aí que alguns ainda estão cadastrando ordem de serviço. Quem diria fazer, né, um cupom impresso, tudo certinho. Mas se dá, beleza. Se não dá, paciência. Mas que pelo menos vocês experimentassem fazer um relatório, pelo menos, sei lá, do cadastro de serviços, né? Apresentar os serviços cadastrados. Só para vocês sentirem ali a geração de relatório. Tá? É isso. Enquanto grava aqui, eu diria para vocês assim, né? Agora é força total na última semana, tá? Quer dizer, com vocês não vai ser bem a última semana, né? Eu acho que a gente vai poder ter aula dia 4. Agora eu confundo as coisas aqui, mas. Ah, tá certo. Então, fecha aí a semana que vem mesmo. Semana que vem, dia 28. Não, eu tô atrapalhado, gente. Tá, hoje é dia 14. Hã? Meu Deus do céu, não, é dia 25, né? Aqui, ó, semana que vem encerra tudo, beleza? Então, na semana que vem, eu vou olhar os projetos de vocês, sentar com cada um, vocês vão me mostrar até onde que implementaram, e com isso a gente já vai definindo ali a situação de cada um. Espero que todos, né, tenham pelo menos os cadastros prontos ali. Vai dar tudo certo, né? Tá bom? Então é isso, tá? Desejo aí um bom trabalho para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Fica gravado também, depois vocês dão uma olhadinha. Os vídeos todos estão lá no YouTube, um canal, né? Isso aí vai ficar. Exatamente, né? Então é isso. Vou parar aqui de gravar. Aqui o vídeo é sem corte, tem velocidade 4 já? Não, né? 2,5 já tem? Ah, 2,5 já dá uma ajuda legal, né? Viu? Se a gente pudesse ter tempo para editar o vídeo, daria para tirar muita coisa, assim, e curtar mais vezes, mas não vou me dar esse trabalho, não. Acho que o fato de gravar já foi um grande feito, né? Já. Editando, bem onde está pelo passado. Ah, quem acompanhou. Então, parei.